Quem gostaria de nos brindar com uma prece? Boa noite, Rosângela. Eu faço, Alexandre. Ô, Beth, por favor, obrigado. Vamos lá elevar os nossos pensamentos, abrir nossa mente para receber mais uma noite de estudos, de aprendizados, que todos estejamos bem, cada um em sua casa, e pedimos aí para os nossos irmãos que estão nas ruas, passando por esse frio, que eles possam ter algum tipo de acolhimento. Pedimos por aqueles que ainda sofrem ainda nos hospitais, com diversas doenças, principalmente a da Covid. Então, nós estamos aí emanando luz, emanando energia a todos esses que estão precisando. Que Deus possa estar conosco sempre, que os nossos bons amigos espirituais estejam aqui também participando dessa nossa reunião. Que assim seja. Que assim seja, Beth. Obrigado. E obrigado por fazer referência aí às pessoas em situação de rua, né? Pessoas que estão desabrigadas e têm tanto desalento nesse momento. E, como eu comentei no nosso grupo lá, a importância, né, dos coletivos, da participação da sociedade civil, enquanto nós não temos leis que garantam, né, os direitos dessas pessoas. Mas é isso. Quem puder ter aí o seu compromisso de levar tanto o calor, né, do papo, do acolhimento, mas também os cobertores, gorros, luvas, as ruas, poder ter sempre no carro algo nesse sentido, porque a gente vai sempre encontrar pessoas que precisam. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente trouxe um tema que tem a ver com as dores e sensações dos espíritos. Só um minutinho que eu vou pegar aqui o texto agora. Vamos lá, então. Então, pessoal, a gente tem tido aí algumas reuniões que fala de acolhimento, nós falamos aí de vários temas. A gente tem tido desencarnes em massa, coletivos, né, em função da Covid e de tantas outras situações. E muitos de nós perdemos amigos, parentes, familiares, perdendo no sentido físico, né? No sentido do nosso conhecimento, nós sabemos que retornam ao mundo espiritual, mas mesmo assim, a saudade, né? As condições em relação, principalmente à Covid, é de muita tristeza e indignação que acontece com cada um. E muito se pergunta, né? Como é que os espíritos sentem quando estão no mundo espiritual? Eles sofrem? O espírito sofre? O espírito sente dor? Que sensações que eles podem experimentar no seu retorno à pátria espiritual? Então, esse é um tema que a gente veio trabalhar com vocês hoje e eu gostaria bastante de saber a opinião de vocês nesse sentido, né? O que vocês esperam, o que vocês têm de conhecimento, pensando nessas pessoas que fazem a sua transição de retorno por qualquer motivo, né? Por dor, por sofrimento, por doença, ou aquela que a gente fala que é morte natural, mas tendo em vista esses desencarnes que a gente tem tido em massa aí, em função do Covid, queria saber a opinião de vocês, né? Se vocês se preocupam com isso, e se é uma questão que vocês pensam nela, né? Principalmente para aqueles que talvez pensem naqueles que estão mais ligados, né? Que desencarnaram estavam mais ligados a nós. Então, Kardec chegou a fazer essa pergunta, e ele perguntou dessa forma: sofrem os espíritos? Que sensações eles experimentam? Eles sentem dor? E aí eu gostaria de saber de vocês como esse tema mexe com vocês e o que vocês acham acerca dessa proposta. Seria bacana a gente estar com um grupo de 11 pessoas, dá tempo para muita gente falar e expor a sua opinião. Fiquem à vontade. Podem responder a pergunta de Kardec, facinha. Sofrem os espíritos?
dor eles sentem? Que sensações por hora eles experimentam quando retornam ao mundo espiritual? Ô, Alexandre, Oi, Raquel. eu sou muito leiga nesse assunto aí, mas vou me arriscar aqui, é, o que eu imagino assim, eu acho que, eu creio que seja uma dor mais emocional do que física, né? Hum. Pela própria partida, pela forma como foi aquele desencarne ali, eu acho que é mais emocional. Agora, físico, vou ser sincera, nunca tive a curiosidade de saber se tem essa dor física, né? Gostaria de E saber. você já teve contato com reuniões mediúnicas ou leu alguma literatura espírita, Raquel, assim, que possa falar do relato dos espíritos? Como o céu e o Não, inferno? não, nada, não. Já chegou a ler algumas vezes que os espíritos dizem que sentem frio, sentem calor, sentem sede, sentem desejo de sexo, por exemplo? Já ouviu falar? Assim, né? Eu conheço pouca coisa, é, a, a necessidade né, igual alguns falam do umbral, aquela coisa toda, e aquela necessidade de estar lá sofrendo, não sei. Então, assim, sou muito pouco esclarecida sobre isso. Na verdade, é até uma falta de curiosidade mesmo, talvez. Olha que interessante, a Raquel citou falta de curiosidade. Outros de vocês têm essa curiosidade? Um parente, por exemplo, que sofreu de uma morte por doença, ou por uma morte emocional, ou em relação à saudade? Será que esses nossos. Bom, eu estou remetendo mais aos próximos para ver se a gente consegue tocar um pouquinho aí nas emoções de vocês. Será que nós vamos poder nós precisamos ficar preocupados com eles em relação às dores que eles sentem, dores físicas, sensações, sofrimento? Será que esses espíritos sofrem? Vale a pena a gente bater papo sobre isso, né? A Rosângela colocou aqui no chat aqui, o Cristiano, penso que sentem dores sim, e outras sensações terrenas, até entenderem a atual situação da mudança de plano. Olha que interessante aí, Rosângela. Essa sua resposta ela é muito característica, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Eu queria que você pensasse novamente na sua resposta. Olha, penso que sentem dores sim, e outras sensações terrenas, até entenderem a situação da mudança de plano. Então, vamos pensar, será que seria justo que o espírito sentisse dor só porque ele não entendeu a mudança de plano? Né? É interessante a sua resposta, dá para a gente discutir bastante. A Eunice colocou, acredito que vão cheios das impressões e sensações terrenas, tal qual aquele que perde uma perna ainda se sente como se estivesse com ela. Muito interessante a resposta da Eunice. E Kardec aborda a questão desse membro fantasma. Já era uma época de estudo nessa época. Interessante aí, ó. Vou repetir a resposta da Eunice, pessoal. Acredito que vão cheios das impressões e sensações terrenas. Então, para você, não existe uma dor física, né, Eunice? Então, são as impressões das sensações terrenas. Interessante. A Regiane deu boa noite a todos. E a Eunice completou: acho que sofrem muito, não só as dores físicas, mas dores de dúvida, medo e saudade. Então, completando, né, Raquel, não seriam dores físicas no seu ponto de vista, seriam, tá entre aspas, né, sobre as impressões que eles têm das dores terrenas, mas eles sofrem sim as dores da dúvida, do medo, da saudade. Muito legal a resposta da Eunice aí. Alguém gostaria de trazer mais alguma experiência, pessoal? Porque é bacana a gente pensar nisso. Sim, Eunice, foi isso que eu disse, no seu entre aspas aí. Mais alguém poderia Eu acho compartilhar a opinião?
Eu Fala, acho Cristiano. importante a gente ressaltar, pegando aí bem esse contexto que a Eunice trouxe, né? A Rosângela também acaba trazendo um pouco disso sobre sensações, né, terrenas, que é essa crença do materialismo, que é muito forte, né, entre a maioria da população, né? Então a gente vive num mundo onde a posse, né, ela é muito, eu até brinco com a minha sobrinha, né, que eu digo assim para ela que não existe posse, né? Nada nos pertence, né? O seu filho não é seu, seu pai não é seu carro não é seu, sua casa, né? Mesmo que você tenha comprado, suas roupas, nada é seu, né? Tudo é passageiro, é temporário. E a gente, eu brinco que acho que a única coisa que a gente possui mesmo é a nossa vida. E pela nossa prática, né? Pelos estudos e pelo que a gente também já viu nas reuniões, a gente vê essa dor, né? Esse sofrimento muito associado a essa ligação com a matéria, né? Então, assim, quanto mais isso está em algum livro, eu nunca sei qual livro que é que eu leio as coisas, mas quanto mais menos o espírito tem fé na vida futura, ou seja, ele vive para essa vida que ele está aqui agora encarnado, ele pensa que a vida é isso, são esses 70, 80, 100 anos, e quanto mais ele não pensa que isso vai continuar, maior é a dor, é o sofrimento, e a gente sabe que esse sofrimento vem, né, do espírito, né? É uma dor do espírito, né, da sua consciência, porque a partir do momento que ele se vê ali, né, aquilo que ele sempre valorizou, sendo uma coisa mais importante, que é o, a família dele, o carro, a casa, tudo que ele construiu aqui na Terra, isso tudo, no instalar de dedos, né, indo embora, ficando para trás, é um desespero. Eu gosto muito de trazer para a nossa vida aqui na Terra, né? Recentemente, não sei se vocês viram lá, foi na China, né? As enchentes. Imagina, você está lá na sua casa e vem uma enchente daquela e leva tudo seu, né? Os seus móveis, a sua moradia vai embora na água, você mal consegue sobreviver. Então, isso já é uma coisa desesperadora. E eu penso que quem acredita muito na vida material, que é muito materialista, deve ter essa mesma sensação quando retorna ao plano espiritual, de que veio né, uma enxurrada, uma enchente ou um incêndio, o que quer que seja, e levou tudo da minha vida. E agora? Fiquei sem nada. E isso eu suponho que deva ser uma sensação muito dolorida, né? Muito difícil para lidar. Bacana, 363. Você citou aí a sua experiência também mediúnica, né? Isso é bacana de trazer para a gente. Seria até legal, depois a gente vou fazer um aperto com você aqui, com você, com a Beth, a Cristiane também está aqui, a Tati, se puder falar, com relação a essas sensações aí do que o médium traz. Eu vou ler um relato pequenininho aqui de um espírito que trouxe uma vivência para a gente. Então, o Cris comentou sobre a palavra sensações também, né, e impressões. O Cris citou a questão do apego à materialidade, o apego material, e essa dificuldade de entendimento do plano espiritual, coisa que a Rosângela também trouxe, né? Mas a Rosângela chegou a falar que sente dor física, então é bacana para a gente avaliar isso. E a gente tem relatos de espíritos que falam que estão sentindo dor física, né? Sentem dor no braço, sentem dor no coração, sentem dor na cabeça, que foram então, morreram por um acidente, por exemplo, e tem sentem dor, né, um lado específico da cabeça, ou tomaram um tiro, por exemplo, né? Então a gente pensa isso uma forma interessante da gente analisar. E Kardec, ele tinha isso nas mãos, né? E como é que a gente vê isso? E aí eu quero trazer vocês para a parte emocional, para aqueles que nós perdemos próximos a nós, e a nossa preocupação com esse sofrimento, tanto da dor física, se é que ele existe, e emocional daqueles que retornaram a esse plano, né? Ao mundo dos espíritos. Mais alguém, pessoal, queria trazer um relato para a gente, a sua experiência? Há dor física, não há? Quais são as impressões do espírito depois que ele desencarna? Como é que vocês têm de experiência nesse sentido? Não fiquem com vergonha. Eu trouxe até uma figurinha bacaninha para a Vergonha gente. é uma coisa que o espírito deve sentir mais que a gente. É verdade, verdade.
Alguém gostaria de emitir mais uma opinião para a gente, pessoal? Vou deixar aí uma imagem aí compartilhada com vocês, a imagem que eu recebi anteontem, que é muito legal aí com essa questão, não com a questão da dor em si, do sofrimento, etc., mas ela é muito representativa para nossas questões de idas e vindas, né? Esse nosso translado entre matéria e mundo espiritual. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha nelas aí com muito carinho, porque ela, apesar de ser simples, ela carrega em si uma experiência muito legal, né? E reparem aí também a questão até das sensações, tanto do espírito, né, quanto do encarnado, enquanto desce ali a rampa do escorregador, né? Nós temos feições interessantes ali para serem analisadas. Mas enquanto vocês analisam, mais alguém gostaria de falar com a gente sobre a opinião sobre as sensações, sobre a dor, sobre as experiências sensoriais do espírito quando retorna ao mundo espiritual? Ô, Alexandre, eu vou fazer, na verdade, é mais uma pergunta e mais uma curiosidade. Você Então, está no parecendo caso, filósofo. Eu faço uma pergunta, você responde com outra? é, é, no caso, você ainda não falou essas as dores físicas, então os espíritos sentem essas dores físicas, então, principalmente essas mortes mais brutais, no caso, né? Um assassinato, um acidente. O que eu disse foi que os espíritos falam que sentem, Sim, né? Eu não disse que elas existem. tá. Uhum. Por exemplo, papai, continua. E no caso, eles vão com a mesma sensação também. Você comentou um pouquinho os prazeres também, isso também é relatado, é forte também, tipo, falo o alcoólatra, o fumante, né, aquele que mais gosta daquele café, essas coisas assim também. Aí é uma pergunta que eu quero voltar lá para você. Se os espíritos, a gente já comentou aqui que eles se ressentem das sensações, das impressões morais, já foram estudos anteriores nossos, eu queria saber se você acha, o que você acha com os estudos que a gente já teve, se eles podem se ressentir dessas impressões, e você comentou mais dos vícios, né? Lembrando que vício não é simplesmente porque você acha que a pessoa toma muito café que ela é viciada, né? Tem a ver com a relação dela com o café mesmo, não do que a gente acha que ela está, beleza? Então, então vamos pensar num vício clássico, né? Então, você acha que sim, o espírito vai se ressentir mesmo, ele vai trabalhar essas emoções, essa culpabilidade ou as sensações desse vício? Você acha que é possível? Eu acho que sim, porque se ele tem aquele apego muito forte, porque principalmente, vou citar né, o viciado em droga, assim, o alcoólatra, eu acho que é uma coisa que prende, é um vício mesmo, né? Então, acho que ele chegando lá no outro plano lá, isso é muito forte, né? Então, eu acho que isso ainda fica no espírito ainda fica com essa dependência ainda. Não sei se... Nós vamos falar um pouquinho disso aqui também, se der espaço, mas vamos tentar não nos ater aos vícios apenas esses que parecem julgados pela sociedade, né, Raquel? Do álcool, das drogas, né? Nós temos outros vícios aí que são tão ou mais importantes do que eles, né? O vício pelo sofrimento, né? O vício pela culpa, o vício nas questões da sexualidade, né? Da alimentação, que parecem o vício do preconceito. Então, nós temos outros aí, né, que são talvez mais relevantes do que esses que afligem apenas o ser com ele mesmo, né? Então, nós vamos caminhar nesse sentido. Eu queria perguntar para a Tati, pode falar. Ô, Tati, na sua resposta, Tati, eu queria até que você incluísse, você como médium, quando o espírito chega para você e fala que está com frio, está com medo, está com dor, dá um relato seu aí para a gente, aproveita a sua resposta e já fala para a gente também, que é uma pergunta que eu ia fazer para a Beth, mas ela estava sem vídeo. Tá.
eu queria ilustrar mais a fala aí da Raquel, nesse sentido, Raquel, que a gente tende a taxar o vício a partir desse lugar comum, e de repente a gente esquece que o apego que a gente tem às pessoas não seria também uma espécie de vício? Né? Então, assim, importante expandir muito esse nosso olhar para essas questões, até mesmo para desconstruir, como o Alexandre bem colocou, os preconceitos que a gente carrega com relação a isso. Agora, vamos pensar, os espíritos às vezes trazem alguns sofrimentos e até podem dizer, estou com dor na minha cabeça, mas o que eu percebo a partir das comunicações é que é uma dor mais difícil do que a dor física. Recorda, se ele não tem mais um corpo, então, que dor é essa que ele carrega? E aí, essa dor que eu falo que é mais pungente e que é mais difícil, porque é um outro remédio, né? Não é um comprimidinho que você engole e fala, não, vai passar. É um processo de entendimento, de encontro consigo mesmo, e aí são as dores morais. Então, no fundo dessas comunicações todas, mesmo que o espírito traga essa confusão dessa dor, nós percebemos que o que mais pega, o que mais dói, o que mais atormenta, são as dores da alma. Perfeito, Tati. Acho que tocou num ponto importante, pessoal, que é uma comparação aí que Kardec se perguntou. O que é a dor física? A gente acabou de responder, é uma dor que é no físico, que é na matéria. E ela envolve uma gama de sequências neuronais, né? De eventos neurológicos, de conexões entre neurônios, e aí a gente vai ter vários neurotransmissores envolvidos para que eu possa ter uma representação de dor física, né? Aí, só para completar aqui, a Rosângela colocou aqui que ela viu no relato de um grupo da Helena Canson, não sei quem que é, de um rapaz que morreu na década de 70, num acidente de caminhão. Ele relata dores e fraqueza que sentia até na perda de sangue, mas com o tempo ele aprendeu que não era mais físico, era sensação, mas até fome ele sentiu na colônia. Quando fala em colônia, eu até arrepio, sabe, Rosângela? Mas deu para entender isso muito, muito claramente, mas é isso, você acabou de dar um relato interessante. Ele relatou isso e depois ele disse que não era mais físico. Será que esse não era mais físico ou nunca foi físico? Vou trazer aqui o relato do Kardec para a gente começar a pensar nisso, porque a gente precisa já pensar um pouco na questão do nosso raciocínio lógico, né? Em relação à própria dor. Porque a dor é uma sensação física. E se eu não tenho mais corpo, como eu vou sentir uma sensação física? Uma dor que ela é realmente física. Então, o Kardec, ele tanto no Livro dos Espíritos, tem um relato que a gente vai ler aqui, na 257, mas lá na Revista de Espírito de 1858, Kardec começou a se perguntar sobre isso, né? E aí ele perguntou, né? Sofrem os espíritos? Que sensações eles experimentam, né? E aí ele disse que essas perguntas eram muito natural de serem feitas para ele. E aí teve um relato interessante que ele fala o seguinte: um desses homens, sei citar o nome do homem, que vive miseravelmente no meio da fortuna, que se privam, não pelos outros, mas para acumular sem proveito a ninguém. Foi no inverno e nós estávamos perto do fogo. E, de repente, aquele espírito, que ele disse agora que era avarento, trouxe à nossa lembrança o seu nome, no qual estávamos longe de pensar, e nos pediu permissão para vir durante 3 noites aquecer-se à nossa lareira, dizendo que sentia horrivelmente o frio, que voluntariamente suportara durante a vida e que, por avareza, obrigara os outros a suportar. Isso seria um alívio, acrescentou ele, se quiser conceder esse favor a mim. Então, esse espírito, ele estava sentindo frio, e ele queria se abrigar à lareira junto às reuniões mediúnicas, que eram executadas naquela época. Então, o espírito veio trazer esse relato. Como o Cris colocou esse relato do espírito, como a Tati disse que o espírito vem trazer, como a Rosângela trouxe o espírito que sofreu um acidente.
como a gente vai relatar espíritos que morreram, que estão desencarnando pela Covid, que vão relatar aí dor, sofrimento de várias ordens físicas e outras tantas emocionais. E aí, a partir disso, Kardec começa a tratar com os espíritos, e nesse caso aqui é um papo que ele tem com São Luís, e aí ele começa a perguntar para São Luís essas questões. Então, a primeira pergunta que ele fez é o seguinte: terias a bondade de nos dizer como esse espírito, que não tinha mais o corpo material, podia sentir frio e pedir para se aquecer? Aí a resposta de São Luís é muito concisa, pequena. Podes imaginar os sofrimentos do espírito pelos seus sofrimentos morais. Então, olha só, pessoal, o espírito de São Luís, ele já começa a diferenciar essa questão diretamente na sua resposta simples, né? Você pode diferenciar o sofrimento dos espíritos de acordo com os seus sofrimentos morais. Só essa resposta já dá uma ideia para Kardec de que ele tinha que separar o sofrimento físico do moral. Como você não tem mais corpo para sentir, né? Como é que você pode sentir uma sensação que ela é física? E aí as palavras-chave que já foram ditas por vocês aqui têm a ver com as sensações e expressões das experiências na matéria, juntamente com as influências morais que esses efeitos tiveram. Então, as palavras-chave são essas aí. Kardec continua perguntando para São Luís: compreendemos os sofrimentos morais como pesares, remorsos, vergonha, mas calor ou frio e a dor física não são efeitos morais. Os espíritos experimentam essa espécie de sensações? Olha como é que Kardec foi muito inteligente na sua pergunta. Tá, você me falou que os sofrimentos são morais. Então, remorso, pesar, vergonha é uma coisa. Agora, e calor, frio? Essas dores, para Kardec, na pergunta, não são efeitos morais. Aí, São Luís responde para ele assim: tua alma sente frio? Então, olha a pergunta que o Espírito faz para Kardec. Pessoal, a alma sente frio? Pensando aí, quem estudou um pouco de biologia, tem um pouco de noções aí, né? Vai entender muito bem que não. Mas olha a resposta do Espírito: não, mas tem consciência da sensação que age sobre o corpo. Então, olha aí, pessoal, a intensa relação entre pensamento, entre moral e a expressão dos sentimentos, das experiências que o espírito vive enquanto encarnado, e, é claro, somadas ao seu espírito milenar, que vão falar diretamente com as sensações, tanto as sensações que ele vai sentir, né, e as expressões das experiências depois do seu desencarne. E tem tudo a ver, é claro, com o que o Cristiano comentou no início, dessa relação com a matéria que ele teve, né? E quando a gente fala aqui, não é só matéria, coisa para você pegar, não, né? Com essa relação com o estado material, né? Com o maior apego ou desapego à matéria e também com toda a sua experiência de frustrações, né? De experiências menos felizes, de traumas, de culpa, de remorso, né? E aí, uma trauma, uma culpa, um remorso ligada àquela sensação traz de novo para a sua alma aquela sensação que ele viveu. Por exemplo, no caso desse avarento, que fez outras pessoas sentirem frio e passarem aquela sensação do frio por conta da sua avareza. Então, ele trouxe à tona, no seu estado, do seu sentimento espiritual, a sensação que ele presenciou no seu corpo físico. Cristiano, fala aí. Então, só para acrescentar, que é muito legal esse exemplo que você trouxe, e aí um livro que a gente sempre comenta aqui, que é de uma importância fundamental para a gente entender um pouco mais sobre o plano espiritual, que é o Céu e o Inferno, que vai trazer relatos de espíritos que foram para a guilhotina e foram evocados, né, horas depois e disseram: não senti nada. Tipo, aquilo ali para mim foi tranquilo, né? E aí isso deixa bem claro para a gente isso que o Alexandre está explicando, de que a dor física só pode ser sentida no corpo físico. O espírito não a sente, mas ele conhece a sensação, no caso aí do frio. Então ele acaba, né, com o pensamento dele, com a questão, ele acaba projetando isso.
E aí é importante a gente entender que essas possibilidades, elas são infinitas, porque cada espírito tem uma vivência, tem uma questão, tem um tipo de apego diferente à matéria do outro, né? Tem um tipo de morte diferente, então também não vamos aqui querer colocar todo mundo na mesma, né, casinha, que é tipo, olha, morreu, não sente mais nada, ou morreu, vai sentir frio porque ele causou frio no outro, né? Vai sentir, né? Não vamos cair nessa contabilidade aí que muito espírita gosta de utilizar, né? Então é muito interessante o Alexandre comentando, eu lembrei, né, e o Céu e o Inferno traz muitos exemplos fantásticos com relação a isso, de espíritos que suicidaram, né, que foram para a guilhotina, etc. E o cara estava lá na reunião. Não, beleza, tá tudo bem, assim, né, dentro do possível, eu sei que eu errei, mas eu vou tentar de novo, né? Zero dor. Nesse caso aí, nem a dor emocional aparecia tanto para a gente, que o nível de sobriedade, né, do espírito era uma coisa impressionante. Muito bom, Cris. Esse relato do Céu e Inferno, esses vários relatos, viu, Raquel? Por isso que a gente orienta ao estudo constante, né, das obras, porque elas vão trazer para a gente um universo que se desdobra à nossa frente. E você passa a ter também um crivo sem ter que ficar apenas escutando aqui, né, ó, Cris, eu e a Tati trazendo as informações, né? E se a gente falar uma coisa aqui que não é nada a ver, que for uma loucura, por exemplo, entende? Então, é claro que a gente sabe que vocês respeitam essas opiniões, mas é importante trazer isso. E é claro que esse estudo que eu estou trazendo agora tem um fechamento, é lógico, né? Para a gente poder parar para pensar em toda essa interligação que a gente está fazendo aqui. E o quão ela é importante na nossa preparação para o retorno. Essa imagem que eu coloquei atrás aqui, ela é muito importante, né? Vou voltar a colocá-la de novo aí. E também para a nossa orientação e acolhimento, tanto daqueles que estão passando pelo processo de desencarne, por aqueles que tiveram parentes ou amigos que desencarnaram de alguma forma, seja de forma rápida ou não, né? De pessoas que estão acamadas. Então, é muito importante essa questão que a gente está estudando aqui agora para orientar o nosso espírito e aqueles que estão ao nosso redor. Tati, você abriu seu microfone e fica à vontade. Abrir, sim. E aí, paralelo a isso, nós temos várias outras literaturas que são responsáveis, talvez, por essa confusão, né? Selecionei aqui um pequeno trecho de um livro muito conhecido que se chama Violetas na Janela. Então, né, no plano espiritual, a menina é Patrícia, acho que é o nome dela, olha só, ela levantou, abriu a porta, se deparou com um banheiro, abriu a torneira da pia, a água com a temperatura ambiente era agradável e límpida, ela lava as mãos e o rosto, ela olha no espelho, ajeita os cabelos, escolhe uma roupa, porque tinha várias peças no armário, e aqui exatamente ela fala sobre isso. Nas colônias, a temperatura é sempre suave e agradável. No umbral, a temperatura varia, como para os encarnados. Então, e aí vai descrevendo como ela se alimenta, né? Ele até explica que como ela estava ainda vem desse desencarne recente, eles plasmam isso para que ela se sinta melhor. Mas daí, né, para eu fazer essa leitura e entender que os espíritos, então, têm possibilidade de sentir a temperatura da água, pensa bem, e sentir o clima ao meu redor, assim, se mais suave a temperatura, se mais ameno, se mais quente. Então, dá a entender que esse espírito, então, tem todas essas sensações que corroboram com sensações físicas, embora não sejam mais, porque eu não tenho mais esse corpo. É isso, Tati. Guardar as devidas proporções dessa colônia aí também do Violeta da Janela, né? Que ela é bastante, a gente pode até conversar bastante, mas a gente tem esses relatos também, fora as dores e sensações, da questão de enxergar ou não do que é plasmado para esse espírito, né? Do que ele vai ver, do que ele vai vivenciar no estado espiritual, né? Nós temos aquele caso do céu e inferno, de que o espírito passou anos preso na própria casa, né? Então, que estado mental é isso que o levou até essa experiência, né? E ele se sentia preso, e depois ele fala que ele foi preso por ele mesmo, né? Então, é uma experiência que depois é descoberta. Há uma discussão interessante, pessoal, que eu não vou trazê-la aqui agora para a gente, se o perispírito teria teria órgãos, como se ele tivesse
uma representação fluídica dos órgãos do corpo humano, tá certo? Para que o espírito pudesse sentir essas sensações. E quanto mais desmaterializado ele fosse, menor seria essa necessidade, tá certo? E aí existem estudos, né, cada um tem algumas linhas de trabalho nesse sentido. Eu sigo uma linha de pensamento, tá certo? E aí é a minha opinião, e aí a gente pode ter opiniões sim, porque o estudo ele abre essas possibilidades, né? Na minha opinião, o perispírito não tem órgãos, né, mas porque ele tem uma concepção tão muito bem feita fluidicamente, ele consegue transmitir as sensações para onde tem que ser, né, mas ele não necessariamente teria que ter uma representação desses órgãos espirituais, entre aspas, tá certo? Mas essa vivência que nós temos tem tudo a ver com o que a Eunice perguntou aí, Cristiano. O que o Cris disse a respeito da consciência de estado na necessidade de evolução, a consciência do estado que o Cristiano citou, Eunice, a consciência que ele vai estar no estado que ele vai chegar no plano espiritual, e o próprio estado agora também, né? Quanto maior ampliação da consciência espiritual que ele tiver, mais facilidade em transitar ali nessas questões. Estão me perguntando aqui, porque eu arrepio na questão das colônias, né? Se existem ou não. O Filipão tinha que estar aqui agora. A gente não vai adentrar nesse tema aqui agora também, Eunice e Rosângela, porque também é uma discussão aí do sexo dos anjos no espiritismo, né? Se há colônias, se não há colônias, né? É uma discussão já antiga, há aqueles espíritos mais religiosos que trabalham com esses tipos de colônia, inclusive, por exemplo, o umbral seria uma colônia espiritual, né, no centro da Terra, né? Então, eu queria que vocês pensassem racionalmente nessas coisas. Mas que existem lugares, claro que existem, né? O espaço ele é vazio aos nossos olhos, mas ele está sempre povoado, né? A diferença é que nós temos de conceito. E um dia a gente pode fazer um estudo sobre essas colônias aqui, e até aquele estudo que nós fizemos, Cristiano, com o Jorge, né, vou até deixar o link depois aqui, o Jorge aborda muito, né, essa vida na erraticidade, né, a vida no mundo espiritual. Né? Então, que há lugares sim, que há reunião de espíritos sim, mas esse conceito dessas colônias, da forma que André Luiz e Violetas trazem, elas são, na nossa opinião, contrários ao estudo que Kardec traz. Mas que há reuniões sim, que há possibilidade de construções fluídicas e plasmáticas sim, né? Mas nós temos que tomar cuidado com esse romantismo que se faz, que é muito mais uma questão de colocar as coisas ao nosso modelo, da forma como nós fizemos lá atrás e criamos deuses, né? Cheio de defeitos, cheio de questões. Fala, Cris. Sem entrar no mérito da questão, mas um dos grandes problemas dessas colônias que vêm descritas em obras, né, espíritas, com aspas aí, é porque é uma representação do céu e do inferno, né, que é uma coisa que o espírita diz não acreditar. Então, é até uma contradição, né, o espírita falar, eu não acredito em céu e inferno, mas ele vai lá e fala que tem uma colônia, que a temperatura é sempre boa, que tudo é lindo, é maravilhoso, e que tem um outro lugar, que no caso é um umbral, onde a temperatura vai variar. Eu até prefiro ir para um umbral, porque, né, de vez em quando é bom um calorzinho, né, tal, um friozinho, tal, se não for muito, porque a temperatura sempre igual deve ser um pouco chato, monótono, que também coincide com aquela coisa dos anjos tocando harpa nas nuvens. Então é a mesma chatice, é a mesma monotonia, então nada mais é do que variação do mesmo tema. Né? Claro que a gente não tem conhecimento ainda sobre como que funciona o espírito na erraticidade. Eu tenho até uma pergunta para te fazer sobre estudo, né? Que se a gente puder pesquisar mais a obra, saber, uma questão que a gente não fala muito, mas é justamente dos sentidos. Eu acho que eu já até comentei isso numa reunião, num processo de desdobramento, a sensação que eu tenho, por exemplo, é que o espírito se comunica pelo pensamento, logo não existe som nessa comunicação, existe só, né, a troca ali de ondas, né, que vão carregar aquele conhecimento. Então, como é que fica essa parte, né? Ficaria essa parte de ver, ouvir, né, falar, escutar no plano espiritual. Isso aí já, pelo menos para mim, já é um mistério. Mas essa questão ela é abordada, Cris, até porque o som precisa de partículas, né, irmão? Então, a gente precisa entender que o som que a gente entende agora não é o mesmo som que os espíritos, né, eles trabalham. Tanto até que nós temos uma comunicação, por exemplo, de Saturno, né, do nosso compositor Mozart,
né, é que ele fala que a música, no plano espiritual, né, onde ele se encontra, não tem como ele descrever em relação ao que tem aqui, né? Mas até a nossa composição de som, ela precisa ser bem trabalhada. E a gente tem literatura para ela também, Cris. Mas vamos voltar aqui, pessoal, se a gente vai devagar nessa questão, porque a gente precisa de um fechamento importante aqui, porque a ideia aqui, principal, é nos preparar para o nosso retorno ao mundo espiritual. Ajudar as pessoas que precisam de acolhimento, que estão nesse processo ou passaram por parentes e amigos que passam por esse processo. Lembrando que essa imagem que eu coloquei aqui, ela é uma coisa que vou voltar aqui de novo, ela é incessante, pessoal, né? Olha que caminho que nós temos, né? Nós nascemos, aí ele coloca ali como descendo no escorregador, né? Criança feliz, nós já temos ali um adulto, um adolescente já com a carinha cheia de traumas e medos, etc., já temos um idoso ali que se prepara para os seus finalmente, aí nós temos já esse idoso que já se recupera ali enquanto espírito, a gente já não vê traços ali mais de velhice ou de idade, né? Um espírito que se prepara e depois retorna novamente e sobe a escadinha. Então, nós temos que nos acostumar com esse processo, porque ele é incessante, né? Até que paremos de reencarnar nesse plano. Mas os relatos de sofrimento nesse mundo e o relato de sofrimento em além-túmulo são enormes, né? Nesses espíritos como nós, que vibram nessa energia aqui de um planeta de prova e expiação, caminhando aí para um planeta de regeneração, né? Então, é um tema muito importante para a gente. Por que tem a ver com tanto sofrimento? Por que, por exemplo, em reuniões mediúnicas comuns, só se tem, por exemplo, relato de espíritos ou obsessores ou em sofrimento? Né? Não é a maioria dos casos quem tem essas experiências assim. Na Feluz, por exemplo, a gente andou um pouco contra esse movimento, e nós temos uma reunião um pouco mais liberta, em que ela transita em todos os setores. A gente tem comunicações, nós temos orientação, nós temos piada, nós temos ensinamento, nós temos também espaço para acolhimento, para aprendizado nosso. Então, é uma reunião um pouco mais na tentativa de trazer um pouco dos modos mais do que Kardec tinha. Mas olha quanto sofrimento nós estamos envolvidos nesse plano terreno. Será por quê? Né? E nós levamos essa condição para lá. Eu vou continuar aqui na condução com o Espírito, e depois vou ler o texto que está no Livro dos Espíritos. Aí Kardec continua: parece disso decorrer que esse espírito de avarento não sentia um frio real, mas que ele tinha lembrança da sensação do frio que havia suportado. E essa lembrança lhe era como uma realidade, tornava-se então um suplício. Aí o São Luís fala para Kardec: é mais ou menos isso. Fique bem entendido que há uma distinção que compreendeis perfeitamente entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir o efeito com a causa. Kardec diz: se bem compreendemos, pode-se dizer dessa forma: o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira, é pelo menos uma causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. A percepção é o efeito. A lembrança que disso conserva pode ser tão penosa quanto a realidade, mas não pode ser uma ação física. Realmente, nem frio nem calor intensos podem desorganizar-lhes os tecidos. A alma nem pode ficar gelada nem se queimar. Não vemos diariamente a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir um efeito da realidade, até ocasionar a morte? Todo mundo sabe que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Certamente esse membro não é nem a sede, nem mesmo o ponto de partida da dor. O cérebro conservou-lhe a impressão. Eis tudo. Pode-se crer que existe algo de análogo no sofrimento do espírito após a morte. Essas reflexões estão corretas? Pergunta Kardec. Sim, mais tarde compreendeis melhor. Esperai outros fatos que forneçam novos pontos. Então, São Luís pede um break para Kardec e fala: olha, por aí tá bacana, mas há outros fatos que vão se somar a esse. E esse fato, pessoal, é um estudo que a gente precisa fazer muito forte sobre o próprio perispírito, né? Que aí sim, Kardec vai fazer esse estudo com os espíritos para falar da importância desse envoltório semimaterial, né? Que envolve todo o espírito, e aí ele vai fazer um paralelo com os relatos que Kardec recebe
no livro O Céu e o Inferno, com vários e diversos casos, como o Cris acabou de citar, entre pessoas que foram decapitadas e não sentiam nada fisicamente, nem culpa, nem nada em relação à cabeça, estavam ali como espíritos completos, se ressentiam de outras questões, enquanto espíritos que morreram, que bateram a cabeça, por exemplo, sentiam a cabeça como se estivessem com a dor física latente nesse membro. Por enquanto tá bacaninha aí, pessoal? Tá dando para entender? A gente pode seguir. Tem mais alguma dúvida relativa a esse processo? Eu queria que vocês entendessem a importância do tema ligado aos nossos processos de agora. Podemos continuar? Tem alguma pergunta no meio do caminho? Fala, Cris. Levantou a patinha aí. É só para dizer o seguinte, com relação ao espírito, né, que foi citado aí do frio, tem uma questão moral aí, né, que você falou, da causa, o efeito e a causa, que é o seguinte, às vezes ele ainda não está no ponto de admitir que ele, por ter sido um cara avarento, ele causou essa dor nas pessoas, né, porque deixou elas passarem frio. Então, para ele, para o estado de consciência que ele se encontra, é mais fácil ele acreditar que ele está com frio e que se ele ficar ali perto da lareira, isso vai resolver o problema dele. Ou seja, ele ainda está num estágio de consciência que não é a realidade, né? Igual você citou aí na fala do Kardec ou do São Luís, agora não me recordo. Então, isso também é uma coisa que a gente não precisa de ir para o plano espiritual para saber, né? É só a gente olhar para a gente enquanto ser humano, pensante, né? Aí a psicanálise vai explicar isso, né? Com muita clareza, que a gente vira e mexe, a gente mente para si mesmo, a gente evita olhar para a fonte do nosso problema e foca na consequência, foca em outras coisas. E por quê? Porque a gente ainda não está no momento ainda de olhar e falar, não, o problema né? É que eu estou nesse ponto aqui e eu tenho que trabalhar isso em mim, porque eu tenho dificuldade com isso. Né? Então, acho que isso daí também acaba sendo... facilita o porquê que os espíritos plasmam tantas coisas assim físicas, porque acaba sendo uma fuga, né, do verdadeiro problema que ele está enfrentando ali. Exatamente isso. Né? Nas questões psicológicas, emocionais, você põe em cima da lata. Né? Quanto mais a gente se descobre, se aceita, se conhece e promove o andar, né, o caminhar, a gente foge, né, dessas questões de tapar com as sombras, né, a nossa culpa e justificar nosso fracasso. Né? Então, é um processo mágico para o sofrimento. Né? E por isso que a gente sempre fala aqui, bate na questão de como nós todos temos que caminhar para esse processo do autoconhecimento. E aí nós temos várias ferramentas para isso. Né? O espiritismo pode ser uma delas, né? O budismo, a meditação, o xamanismo, não importa, né? Ou nenhum que não precisa ter nenhum nome, mas essa busca e essa aceitação da nossa compreensão de nós mesmos. Não tem como nós andarmos para um patamar acima, né, de espíritos ainda em dificuldade, para espíritos, por exemplo, benevolentes ou espíritos de segunda ordem, sem que nós nos conheçamos. E quanto mais nós fugimos desse autoconhecimento, mais tempo e mais condições nós vamos ter para enfrentar, menos condições nós vamos ter para enfrentar o sofrimento. Porque ele vai sempre vai ser uma mola propulsora do processo culpa e justificação do fracasso. Culpa e justificativa. Né? É um elo que vai caminhando. Então, o Cris citou a psicanálise, a gente pode citar outras questões. O próprio espiritismo, em termos de consciência e acolhimento, ele nos dá essa questão da sobrevivência do espírito após a morte, dessa questão evolutiva, ela é muito importante, né? Ela teria que nos dar esse alento, né? Elas deveriam nos dar, mas nós estamos envolvidos tanto num processo ainda, né, de culto ao sofrimento, lembrando que o sofrimento ele é importante em vários momentos da vida, né? A gente não está negando essa questão, mas é um culto a esse sofrimento, é um culto a jogar a responsabilidade nas costas dos outros, e carregar essa culpa também, que a gente acaba se envolvendo nessa questão toda. Né? Já que ninguém comentou mais um pouquinho, eu vou ler aqui no Livro dos Espíritos, tem a parte do perispírito, que a gente não vai se aprofundar nela agora, né? Teria que ficar um capítulo à parte para a gente estudar, mas tem uma parte importante aqui que Kardec fala assim: ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito
se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Estou citando aqui porque nós já citamos isso no estudo nosso sobre desencarne. Que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação que se acha. Lembra aquele processo de perturbação natural que acontece com grande parte dos espíritos? Crê não estar morto, porque se sente vivo. Vê ao lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Isso grande parte dos espíritos, não todos. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. E acrescentava: sinto vermes a me roerem. Olha que interessante. Como é que o espírito pode sentir? Quando a gente fala, olha essa pergunta interessante. A gente tem a somatização, entre aspas, espiritual daquelas impressões que nós tivemos no passado. Concorda? Em vida. Mas ele está dizendo que eles sentem os vermes roerem ele naquela hora. Ele não tinha essa experiência antes. Olha que interessante que é a mente e essa ligação do espírito com o perispírito. Aí Kardec fala, ora, sem dúvida, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Roíam apenas o corpo. Os vermes realmente estavam comendo o corpo dele, né, no processo de decomposição. Como, porém, não era completa a separação do corpo do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a uma suposição de um efeito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo. Então, o espírito via o que se passava com o corpo e pela experiência que ele tinha em vida, do que ele via, ele sentia aquela sensação. Pessoal, olha o poder da nossa mente. Olha o poder das nossas experiências. Olha a importância, né, desse conhecimento, e o Cris citou mais uma palavra importante aí, que até a Eunice perguntou, que tem a ver com, né, a nossa consciência de estado. Nossa autoconsciência. Depois ele continua aqui sobre o espírito desprendido. Tem alguma pergunta com relação a isso, pessoal, enquanto eu acho aqui o outro texto? Não, né? Então, vamos lá. Então, essa questão desse estado que a gente se encontra, ele é muito importante. E ele condiz, de novo, vou repetir, né, com as experiências que nós tivemos. Eu li num texto, semana passada para vocês, um pedacinho, né, que nós estamos num momento importante em que mais vale as experiências, né, há mais tempo para as experiências do que mais tempo para os julgamentos, né? Então, olha o valor dessas experiências. E, é claro, conduzidas pelo nosso Estado, né? E essas experiências vão ser muito importantes. Se nós pensarmos em nós como espíritos imortais e pensarmos num estado lá na frente, né? Muitas experiências que nós tivemos aqui, algumas podem até passar despercebidas. Nós temos que perceber a validade de todas elas. Todas elas são muito importantes para a gente. Que mais? Tem uma questão importante aqui, pessoal, que é quase que um fechamento para a gente possa entender essa nossa condição, tanto moral quanto consciencial, que vai fazer diferença tanto enquanto a gente está encarnado e principalmente no retorno ao mundo espiritual. Tá assim, ainda no complemento da 237. Os sofrimentos deste mundo independem, algumas vezes, de nós. Olha que bacana essa frase de Kardec, porque muitas vezes nós queremos carregar toda a culpa do mundo, né? E a gente já falou que algumas vezes, o Cris citou, eu citei, a Tati também, que nós esquecemos que nós estamos também envolvidos numa coletividade, e que muito mais fácil, e que foi fácil para aqueles que detêm esse poder, né, de colocar na nossa consciência de que a culpa é sempre sua, que você pode tudo o que você quer, né, e que tudo o que lhe acontece é sempre sua responsabilidade, destoando um pouco dos efeitos coletivos sobre nós, né? Então, essa é uma coisa muito importante a gente pensar. O sofrimento desse mundo independe, algumas vezes, de nós, né? E aqui vai falar um pouco
da nossa melhoria em relação aos efeitos da coletividade e também da coletividade em relação à nossa melhoria, né, e o nosso adiantamento. Então, isso é muito importante a gente pensar nesse momento. Muitos contudos são devidos à nossa vontade. Então, olha, o sofrimento desse mundo, muitas vezes, independem de nós. Muitos, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que teria sido possível evitar. Então, Kardec está fazendo um tratado um pouco mais psicológico da questão. Muitos dos nossos sofrimentos, ou alguns deles, poderiam ter sido evitados. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? E aí podemos colocar as paixões, Raquel, a questão dos vícios também, né? Mas aí Kardec coloca aqui uma frase que é bacana em relação aos seus excessos. Por que os seus excessos? Né? Eu posso um monte de coisas, né? Mas o que eu considero excesso? Porque isso traz uma consciência que ela é individual. O que é excesso para mim pode não ser para o cristiano, por exemplo. Né? Ela traz uma consciência bastante individual nessa consciência. Por isso que essa autoconsciência ela é importante. E aí, enquanto estivermos no estado espiritual, a gente não tem como fugir dessa avaliação. Vai chegar um momento que ela vai ser feita. A gente pode fugir aqui. Né? E é por isso que é importante que a gente se antecipe a esses processos de autoconhecimento, de auto-perdão, de autoaceitação. A Tati me mandou um vídeo que chama A Sabedoria do Trauma. Ô, Tati, gostei muito, tá? Muito, a Tati sai ainda? Tá. Muito, muito legal o vídeo. Muito assim, nada de novidade no processo em relação à psicanálise, mas da forma que trouxeram, muito valiosa, muito legal, né? E aí, pessoal, falando um pouquinho nesse sentido, até eu estava discutindo muito com esse amigo meu hoje. Nós podemos pensar de duas formas, né? Quando a gente pensa na parte psicológica da coisa, na ciência, por exemplo, que ainda não aceita as questões do espírito imortal, né? Nós temos várias, entre aspas, explicações para as condutas e sofrimentos de muitas pessoas, ou de todas elas, né? Que tem a ver pelos traumas pelos quais nós passamos. Né? E lembramos que, às vezes, esses traumas são provocados por pessoas que também foram traumatizadas em momento da sua vida. E conhecer essa história é muito importante. Muitas vezes, a gente quer culpabilizar uma pessoa, por exemplo, ou uma situação, sem entender todo o contexto que ela viveu. Os dois traumas são tristes? São, mas eles precisam participar dentro de um contexto. Às vezes, são traumas produzidos por uma coletividade, né? Ou responsáveis por pessoas que estão, naquele momento, no poder, empoderadas de alguma forma. Né? Vou nem citar questões atuais, não, para a gente não passar um pouco mais de indignação aqui, tá, Tatiane? Mas a gente precisa entender isso. Então, quando eu falo aqui, quando a gente fala dos seus excessos, das suas paixões, nós temos que caminhar para esse autoconhecimento e para essa autoaceitação e para a autocompreensão. Porque lá enquanto estado espiritual, e aí pensando no contraponto com a ciência, pensando ainda no espírito imortal, nós vamos achar explicações para essas questões, esses traumas, que eles são coletivos ou individuais, mas que passam de pessoa para pessoa, lá no espírito imortal, por questões que nós precisamos trabalhar, junto com essas mesmas que nos fizeram esse trauma em família ou coletivos aí, né? Nós vamos achar explicações desses processos, sem, contudo, nos assentar nelas. Né? Sem, contudo, nos resignarmos passivamente sobre elas. Né? Nós vamos precisar sempre reagir, nos indignar, trabalhar, não tem nenhum problema nesse sentido, tá certo? Mas é importante demais a gente pensar sobre isso. Fiquei, Tati, na cabeça com um relato de um cara que estava na prisão, né, daquele texto lá, que foi muito legal, e que ele fala que ele era açoitado pela mãe, né, e ela falava, eu te amo, né, trazendo toda uma ascendência da escravidão que a mãe viveu. E ele batia nele dizendo que a amava. Né? Então, olha que trauma que trouxe por várias consequências, e um espírito que cometeu aquilo sem saber, entre aspas, que estava cometendo aquilo. Não é isso?
E a partir olha dali, só. Sim, pode falar, falar. por favor. E a partir dali, né, nós exacerbamos as tendências que esse cara já tinha, né? E que aí traz toda uma condução num sistema que é todo adoecido, né? Perfeito. E aí tem a ver Você com viu as suas até paixões e os seus quando próprios lá? excessos. Oi? Você viu até qual parte? Eu vi até 1h10, falta assistir o pedaço, o finalzinho. Então você viu todo o trabalho excelente com os moradores de rua. E Sim, me sim, chamou sim. muita questão com os vícios, porque é a tendência, e ele fala que existem 2 erros com relação aos vícios. O primeiro é dizer que falta para aquele sujeito viciado à vontade. E, na Depois falar que é verdade, hereditário. e a hereditariedade. E aí eu estou culpabilizando esse sujeito e estou colocando para além dele, quando eu levanto a questão, né, dessa doença hereditária. E, em vez de perguntar por que o vício, a pergunta certa é por que a dor? Porque o Porque é a que dor. motiva esse vício é uma dor. E aí ele também extrapola a questão do vício, colocando comer, comprar, internet, televisão e tudo aquilo que vai nos tirar desse eu, porque realmente não é um enfrentamento fácil. Exatamente Autoconhecimento isso. não é qualquer café, né, gente? É difícil encarar a gente de perto, quebrar os nossos Não é um padrões enfrentamento. habituais, né? Perfeito. A ideia justamente é essa, Tati, da ideia do tema de hoje, a gente encarar de frente essas sensações e dores da alma, tanto de agora quanto de lá, dizendo justamente que a ideia é essa, que o enfrentamento não é fácil, né? A ideia era fechar dessa forma, mas ele é possível, e como fazê-lo, né? Eu vou ler aqui o finalzinho do texto, mas eu vou até ler antes aqui um texto que eu queria fechar, Tati, mas eu vou ter que antecipar. Está na Revista Espírita 63, O Destino do Homem nos Dois Mundos. O que de mais atraente para o espírito e mais refrescante para a alma do que encontrar, na hora presente, um homem de fé sincera, singela e profunda, um homem que crê e, entretanto, raciocina, e raciocina sem preconceitos, para buscar a verdade, à luz da consciência, ajudando aqueles que estão ao seu lado. Né? Então, é algo que é o papel do mentor, né? Que é o papel que a gente, não o nosso papel aqui, mas o papel de compartilhar essa ideia, né? Desse processo que a gente caminha nele. É uma frase maravilhosa, assim, a primeira frase que eu peguei para fazer o estudo de hoje foi essa, né? Porque tem tudo a ver com esse processo que a gente está enfrentando. O porquê desse sofrimento, né? Primeiro, o porquê das dores, né? E como é que eu trabalho essas dores que a gente enfrenta. Raquel, uma coisa importante nos vícios, por exemplo, há vários espíritos que foram drogados e viciados e que não se sentem dessa forma no plano espiritual. Só vão se sentir assim se a marca for moral. Muitos deles foram conduzidos a esse vício, sucumbiram e não se sentem viciados lá de lá. Por quê? Né? Então, é muito bacana a gente trabalhar esses casos com muita individualidade. Mas uma coisa é certa, a forma que nós trabalhamos os nossos sentimentos, os nossos traumas, nossas frustrações, nossos excessos, nosso orgulho, nossa vaidade, vai ser a forma que nós vamos nos encontrar lá do lado de lá e vamos trabalhar nossas culpas, etc. Né? Esse é o nosso caminho. E esse é um grande aprendizado no Espiritismo, que pode falar, aí sim, falar de acordo com as ciências, porque tem a ver com o progresso. Né? Que tem a ver com os estudos desse médico, né? Que é um médico que trabalha de cara com os vícios, tem estudo da psicanálise, aí vai ter estudo com outras terapias, a gente tem estruturas hindus maravilhosas para trabalhar com as questões, né, das vidas passadas, dos traumas, indígenas, etc. Né? Fala, Cris, você levantou sua mãozinha de novo aí. No comentário da Tati, vocês comentando sobre o vídeo que ela mandou, acho importante ressaltar que um dos grandes problemas desse caso das drogas, né, e dos vícios em geral, é pela falta de lazer social que as pessoas, né, porque no sistema parece que assim, quem é pobre, né, mora na favela, é preto, tem que trabalhar 24 horas por dia. Ele não pode. E aí, se ele está lá sentado no boteco tomando a cervejinha, vagabundo, não quer nada com a dureza, preguiçoso, etc. Então, essa falácia, ela se passa como sendo uma coisa muito certa na mente da maioria das pessoas, inclusive as que trabalham 24 horas por dia para ter o seu sustento. E tem um experimento que eu já citei ele aqui há muito tempo,
não lembro se foi no online ou se era no presencial, que é da Ratolândia, né? Que eles colocam os ratinhos lá com heroína na gaiola e todos os ratos tomam heroína e morrem de overdose de heroína. Aí eles colocam os ratos na Ratolândia, com um tanto de coisa para os ratos fazerem, interagirem, etc. E coloca 2 fontes, uma de água, uma de heroína. 0 ratos morreram por overdose. Uns iam lá de vez em quando, pegavam um pouquinho de heroína, ia na água, tal, e ele tinha outras coisas para fazer, e aí a consequência disso foi, nenhum se tornou um viciado, nenhum cometeu um excesso. Por quê? Porque, né, nós estamos falando de um rato, mas a gente pode ser bem, né, comparado a esse bichinho, né, porque a gente é um bando de rato nesse laboratório que é o mundo, e isso é uma coisa que tem uma luta muito grande nas periferias, que é justamente para levar o esporte, o lazer, né, a dança, a cultura, a arte para a comunidade. Porque se você está ali entretido, né, com coisas que te dão prazer, que te fazem bem, que é bem para o seu corpo, que é bom para a sua mente, que te conecta com outras pessoas, que faz com que você se sinta importante, reconhecido, etc. Cara, né, o uso da substância XYZ se torna uma coisa totalmente secundária, né, na vida das pessoas. É o papel, salva, né, Cris? né, Cristiano? Que é, Tati? Salva. A arte Salva. salva. É o que a gente comentou aqui dessa frase que eu li, né? Desse espírito que você se encontra, que tem fé sincera, serenidade, profunda vontade de ajudar, tem raciocínio, não tem preconceito, né? Que papel ele pode exercer sobre nós, por exemplo? Que papel nós podemos exercer uns sobre os outros quando a gente caminha nesse sentido? O texto ele continua fazendo o seguinte, ó: os sofrimentos por que passa o espírito são sempre a consequência da maneira que viveu na Terra. Importante é com as impressões que ele leva do modo que ele viveu também, né? De forma ele realmente se enquadra e se culpa daquilo, porque às vezes o modo que ele viveu não é responsabilidade moral dele. Então, sempre tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente vai julgar aqueles que têm menos, ou que têm mais, ou que estão drogados ou não, né? Que responsabilidade social nós temos nesse processo? Porque isso é individual. Então, se a gente não analisar essas questões aqui de forma muito consciente, nós vamos também colocar todo mundo na mesma caixinha. E não pode. Né? Nós vamos abrir sempre as parênteses aqui. Né? Então, eu vou repetir de novo. Ó. Da gente tomar muito cuidado com o julgamento que a gente faz de nós mesmos. Né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente usa essa mesma medida para conosco. E aí a gente talvez vai sofrer por um excesso de julgamento, aí, mais um vício aí, né? Que foi citado. Exatamente. Né? Então, assim, né? Eu errei e tal, mas eu vou me punir tanto, né? Me culpar tanto, que eu crio um sofrimento que talvez não era para existir nessa proporção. Né? Exato, eu estou fazendo esse parênteses aqui, porque Kardec está trabalhando aqui exatamente o exemplo que ele vai dar agora da gota. Só que eu preciso fazer esse parênteses, porque se alguém pegar esse recorte aqui, ó, os sofrimentos por que passam são sempre consequência da maneira que viveu na Terra, pegar só esse recorte sem botar na conjuntura, nós vamos dar margem para problema aqui. Né? Aí mas Kardec ele continua. Certo que não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles, visto que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Então, o Kardec faz essa análise, mas infelizmente há outras pessoas que usam esse recorte para outras questões, para colocar todo mundo na mesma questão, né, numa mesma caixinha, e defender, por exemplo, né, as diferenças entre nós aí, né, essa heterogeneidade social que a gente vive, e querer defendê-la para que ela não acabe até. Tá certo? Então, essa é uma questão importante. E aí, Kardec, nesse final aqui, pessoal, ele comenta, né, para que a gente tenha esse autoconhecimento, para que a gente poder domar essas paixões, na verdade, né, direcioná-las, né, conhecê-las, né. Eu vou de novo repetir aqui essa parte das nossas paixões aqui. Ele continua, ó, como é que é? Dome suas paixões demais, não alimente o ódio, nem a inveja, nem o ciúme, nem o orgulho, não se deixe dominar pelo egoísmo. São caminhos de identidade que parecem fáceis quando se fala, mas dificílimas, né, quando a gente vai se colocar à prova. Né? Agora, quando a gente fala de tomar as paixões, eu vou de novo aqui a gente trabalhar a questão dos nossos julgamentos. A Raquel citou na semana passada, e eu já tinha assistido, mandei para o Cristiano assistir, aquele vídeo do Amigos da Luz falando sobre o cara assistindo vídeos adultos, né? E o pessoal do Amigos da Luz foi muito corajoso e foi muito assertivo no que eles fizeram ali. Eu não vou aqui repetir o texto todo, eu recomendo vocês assistirem, está lá no grupo, posso repetir, colocar de novo.
mas que eles trabalharam muito bem os conceitos individuais, né? Como trabalhar aquilo, né? Isso é raro no inicinho, até falei com o Cris na hora, que ele fala que o mentor está sempre com você, e nós estudamos semana passada falando que nem sempre ele está com a gente, né? Porque a resposta é, tem hora que não é necessário que ele ali esteja, né? Mas é só um apontamento, mas eles correram com o vídeo de forma maravilhosa em relação a essa questão de trabalhar suas paixões. E quando realmente elas incomodam, o que eu posso ou não fazer, né? É muito legal o que eles trazem ali. E aí ele termina. E então, embora revestido do envoltório corporal, depois que você se conheça, se trabalhe, já estará depurado, estará liberto do jugo da matéria. Quando deixar esse envoltório, não mais lhe sofrerá influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que você tenha padecido. Nenhuma impressão desagradável elas deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz por haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares de espíritos na Terra, que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que lhe operavam neles mesmos, nas suas ideias, nas suas sensações. E sobre esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Então, o cara está falando, nós estudamos de todo mundo, né? E não foram só os mais vulgares, ou principalmente menos eles que nos deram vários elementos de estudo do sofrimento. Não tem a ver com isso. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentaram. Que a outra vida é fonte inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí, aos que sofrem, isso acontece por causa das condições que eles se mantiveram, ou daqueles que quiseram também. Que, portanto, só de si mesmos devem se queixar, quer no outro mundo, quer neste. E esse eu abro um parêntese para tomar cuidado com essa resposta. Certo? Muito cuidado com essa resposta, senão nós vamos entrar numa questão da meritocracia que nos incomoda bastante. Mas é importantíssimo dizer, né, que os nossos sofrimentos de agora e os sofrimentos de depois guardam relação íntima, né, com o nosso estado de evolução moral, né? Relação íntima com isso, né? E aí, até aquele, por exemplo, né, que vai sofrer essas situações todas, dependendo do seu estado que ele se encontra, ele se sente mais ou menos, né? Um conceito da psicanálise, Tati, que o médico trabalha muito bem, você não é o diagnóstico que te deram, não é o trauma, mas sim como você reage a esse trauma, o que fica dentro de você, né, em função daquilo. Isso é muito importante, né? Isso guarda relação clara com o nosso passado e com a construção que nós fizemos de nós mesmos. Então, pessoal, era mais ou menos isso que a gente queria trazer para vocês hoje sobre o sofrimento de agora e de lá, pensando em nós, né, no nosso passamento futuro, pensando naqueles que estão ao nosso lado, com desencarne iminente, ou daqueles que nem pensam nisso, e nós podemos abordar isso sem falarmos de religião, sem falarmos de espiritualidade, por exemplo, para aqueles que têm outras religiões, arrumar meios de trabalhar isso, mas principalmente remeter as pessoas de alguma forma que eles possam buscar para se conhecerem, se respeitarem, buscarem trabalhar os seus traumas e essa consciência de si mesmos. Era mais ou menos isso aí. O Cristiano. só acrescentar uma frase, quando você falava aí de alcançar aí nesse desencarne, nessa tranquilidade, me veio muito a frase final de um poema da Cecília Meirelles, em que ela diz o seguinte: e eu pensarei, que bom, nem é preciso respirar. Isso aí, muito bom. Cecília é uma das minhas favoritas na poesia, e esse esforço físico de respirar, nem isso vai ser necessário, né, Tati? Exatamente. Nem esse esforço vai ser necessário quando livres estivermos aí, né, de consciência profunda. Era isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, fiquem à vontade aí nesse finalzinho. Mas a ideia era mais ou menos essa, espero que tenha ficado claro para vocês. Alguém?
Só o Rogério ficou caladinho. Mas viu, Cristiano? Você falou com ele que ele passou por essa, mas estava chegando a hora, ele tá aguardando ali hoje, você viu, né? Depois que você citou ele aí no final, ele ficou até mais branco ali na cama. É da cor do travesseiro dele agora. Problema não, Rogério. A gente vai te evocar. Fica tranquilo. Ele tá no mundo. É isso então, pessoas. Ô, pai, você falou pra caramba, esse áudio estava fechado, então depois É você porque não era pra repete. gente ouvir. Foi o nosso anjo da guarda que ajudou a gente aí, né? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Vou deixar a referência para vocês lá. Viu, Raquel? Eu te convido novamente, tá? A fazer essa leitura ali bacana, sabe? Gastar um tempinho aí com essas questões, procurar literatura que vai, além de abrir a mente, dar muitos exemplos, né? Te deixa mais confortável nessas discussões, sem ter que ficar aceitando demais o que esses três malucos aqui falam, sabe? Porque a ideia nossa aqui é realmente discutir. Porque, olha, para você ver, nós somos tão folgados que a gente pega a passagem de Kardec aqui, ó, essa parte não concordo, ó, vamos tomar cuidado com essa parte, né? A gente é assim, e aí, ideal que a gente possa reproduzir essa fala, tá certo? Certo, certíssimo, Alexandre. Agradeço aí a compreensão aí, e a pessoa leiga aqui. Depois eu quero entender mais a história aí, que eu fico um pouco apavorada com essa história aí do espírito que fica sentindo lá os vermes comendo. Eu sempre não quero muito escutar essa parte, eu fico um pouco apavorada. Depois alguém me explica no PV aí. Não gosto dessa história, não. História ruim. Ô, Raquel, assista a Noiva Ai, Cadáver. nossa, eu acho Assista, é uma horrível. animação, vai ser muito É legal. muito Você já legal, viu? muito legal, muito Nossa, legal. eu tenho um pavor dessa história aí. Toda vez o Cris já falou, eu fico querendo sair correndo aqui, não escutar. Acho que eu tenho alguma coisa. Lembrando, né, Raquel, que são casos individuais, né? Mas acontecem e tem lá os seus motivos. A gente nós falamos um monte de argumentos aqui que fazem com que isso possa acontecer, né? E vamos temer por quê? Vamos trabalhar, Ai, né? Vamos conhecer, horrível. né? Pois é. Você imagina um espírito que desencarna, por exemplo, e que não fica longe do seu corpo e consegue ver o seu corpo, e não consegue desligar ali devido à sua ligação e à sua materialidade. Ele pode, de alguma sorte, assistir o que acontece com o corpo, por exemplo, né? Ai, isso é pavoroso. Olha, mas tem coisa mais pavorosa do que isso, muito mais. Tem. Pensa, a Raquel gosta das plantas, né, Raquel? E os bichinhos que comem as plantas, as lagartinhas? Não acaba sendo mais da planta, ainda que seja uma praga? Não seriam esses vermes mais de nós também? Vamos abraçá-los. Ai, meu Deus, tem que fazer terapia para isso. Ai, ai. Vamos lá, pessoal. Eu vou deixar a imagem para vocês lá, porque essa imagem ela foi muito legal. Depois eu vou colocar o autor, quem fez, é um europeu, a imagem é muito legal, depois eu vou mandar para vocês. Então é isso, pessoal. Fica aí, eu queria que a gente, nesse finalzinho, a gente pudesse, de novo, né? A Beth remeteu a prece inicial, a gente pensar nas pessoas em situação de rua e outras tantas que estão em condições de vulnerabilidade, nesse frio, né? Que nós possamos em mente aqui encontrar com os mentores íntimos de cada um deles, que possa reforçar essa ação deles, e essa ação fluídica pode acontecer, protegê-los da melhor maneira possível, que nós, enquanto consciência coletiva e social, possamos continuar fazendo algo para aplacar essa situação tão difícil, né? E tem pedidos aí, viu, gente? Tati, eu botei no grupo de unidade lá de uma amiga para tratamento do irmão que está em dificuldade, e cada um de vocês possa também pensar nessas pessoas que lhe cercam. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado. Valeu pela paciência. Valeu, Valeu, gente. Tati. Valeu, Cristiano. Boa noite, gente. Valeu. Tchau, Um abração. Rosângela, Dona Penha, Eunice. Tchau, pessoal. Boa noite, boa semana. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite para A todos. Banise assistiu a reunião toda também. A Banise estava aí na área. Hoje a gente viu o Pedro.